Doutor, além da obesidade, tudo isso que nós falamos, a obesidade em si, ela pode estar envolvida em outras disfunções hormonais, principalmente na mulher? Sim, a obesidade está envolvida sim com distúrbios do aparelho reprodutor feminino. Existe uma associação muito forte entre a obesidade e a chamada síndrome do ovário policístico. O que é essa síndrome do ovário policístico? O ovário policístico é uma disfunção nos ovários, né, que o ovário acaba produzindo mais hormônios masculinos. Né? A gente sabe que isso acontece mais em indivíduos obesos. Né? Não existe só síndrome do ovário policístico em obesos. Existem mulheres magras que têm, mas é mais prevalente em mulheres obesas. Essa é uma área dividida entre a endocrinologia e a ginecologia. Por quê? Porque acaba que muitos pacientes, o tratamento é voltado para a perda de peso. Né? E o que pode acarretar essa síndrome do ovário policístico? Bom, primeiro é infertilidade. Né? Essas mulheres elas vão ter uma maior dificuldade em engravidar. Né? O excesso do hormônio masculino ele interfere na ação dos hormônios femininos, tanto na parte de ovulação quanto na parte da própria gestação em si. Então ela está implicada tanto numa diminuição da fertilidade quanto aumento no risco de abortamento. Né? O segundo é que a própria síndrome do ovário policístico pode levar a alguns outros sintomas, como aumento de pelo no corpo, não é? Que é um assunto também de abordagem da nossa área da endocrinologia. Como eu disse, o ovário policístico, né, falando de maneira simplificada, esse ovário acaba produzindo mais hormônio masculino e esse hormônio masculino na pele da mulher, ele acaba ativando, né, as glândulas sebáceas, então a pele da mulher fica mais oleosa, ela pode ter mais acne e ela também acaba atuando sobre o folículo piloso, que é onde nasce o pelo. Então a mulher ela começa a apresentar pelo, não é aquele pelo que a gente tem no antebraço ou que a gente tem, por exemplo, na região da canela, né? É um pelo que a gente tem em região que só dá em homem. Então, por exemplo, na barriga, no tórax, no dorso, nos ombros, bigode, barba. Então, não é lógico que não é apenas o ovário policístico que é causador desse tipo de disfunção. Existem outras situações na endocrinologia que também podem provocar isso, mas a mais conhecida é essa síndrome do ovário policístico. E aí o tratamento desse ovário policístico, quem determina é o ginecologista? Em conjunto, né? Tanto o ginecologista quanto o endocrinologista, né? Os dois, assim, quem está mais habilitado a tratar, né? Então, não precisa ser necessariamente um endócrino ou ginecologista. Quem tiver mais experiência, mais prática na área, pode tratar. Bom, no caso do ovário policístico, quando ele é associado ao excesso de peso, melhora muito quando a pessoa emagrece, né? Mas a gente tem alguns arsenais terapêuticos que a gente pode utilizar. Por exemplo, o uso de anticoncepcionais, o uso das pílulas contraceptivas. Algumas dessas pílulas contraceptivas, elas possuem uma ação que bloqueia ou inibe o efeito do hormônio masculino. Então a gente poderia passar essa pílula. Como a gente vê, por exemplo, que a incidência do ovário policístico é mais comum em mulheres jovens, a gente pode dar durante alguns anos nessa fase de adolescência, início da vida de adulto jovem, o uso de pílula. Mas muitas vezes a gente suspende a pílula e volta tudo de novo. Tem mulheres que têm esse quadro de ovário policístico até durante a meia-idade, próxima à menopausa, né? É menos comum, né? Mas o uso de pílulas, por exemplo, poderia ajudar. Medicações que a gente usa para diabetes também podem ser úteis, por exemplo, a metformina. A gente usa a metformina também para tratamento do ovário policístico, especialmente naquela mulher que está tentando engravidar, então ela não pode tomar pílula, ela quer engravidar. A queixa principal dela não é o pelo, a queixa principal dela é a infertilidade. Essas medicações ajudam no processo de ovulação. E por aí vai. Tem outras medicações também que a gente pode citar, né? Mas é tudo assim, a prescrição é feita tanto por um endocrinologista quanto pelo ginecologista, sempre acompanhamento com os dois. Entendi, doutor. E só para eu tirar uma dúvida, o ovário policístico ele pode se transformar em alguma outra doença ou não? Na verdade, não. Na verdade, o ovário policístico ele é um marcador de risco para outras doenças. Por exemplo, a pessoa que tem ovário policístico, né, ela é um marcador de risco, por exemplo, para diabetes. Né? Então, por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, principalmente diabetes tipo 2, um dos mecanismos de desenvolvimento do ovário policístico é o diabético tipo 2, aquele mais gordinho, o que acontece? A insulina não consegue fazer efeito direito, ela precisa produzir uma quantidade de insulina muito maior do que uma pessoa normal para esse açúcar entrar dentro da célula. Né? Então a pessoa é obrigada a produzir quantidades maiores de insulina para manter a taxa de açúcar controlada, que a gente chama de resistência insulínica. Pois bem, essa resistência insulínica, esse aumento de insulina, ele tem um efeito ruim no ovário. Ele acaba estimulando o ovário a produzir mais desse hormônio masculino.
Por isso que a gente disse, a pessoa emagrecendo diminui a resistência insulínica, diminuindo a resistência insulínica produz menos insulina e menos insulina vai fazer efeito sobre o ovário. Então ela acaba produzindo menos hormônio masculino. Então, quando a gente tem um paciente com ovário policístico, a gente entende o quê? Que está produzindo insulina, que provavelmente está produzindo insulina em excesso, ou seja, é o pâncreas que está sobrecarregado. Então ela acaba sendo um marcador de risco, por exemplo, para diabetes. Então muita atenção, se você tem ovário policístico, tem histórico familiar de diabetes, você tem que prestar atenção nisso. Você é daquele grupo de pessoas que de vez em quando é bom fazer um exame de uma glicemia de jejum, né? Uma hemoglobina glicada, que é um outro exame que a gente pede também para avaliação da glicemia média dos últimos 3 meses. É importante a gente pedir esses exames de vez em quando para esse grupo de população, para essa população de portadora de ovário policístico. Entendi, doutor. Então, na verdade, é prevenção, saúde, dieta, exercício, tudo isso é muito importante para a gente manter as nossas taxas em ordem e o acompanhamento médico que é essencial, né, doutor? Sim, é aquilo que eu disse, né? Eu acho que a impressão que dá é que o excesso de peso ele acaba levando a uma série de doenças, né? A gente já falou aqui de diabetes, hipertensão, câncer de mama, artrose, né? Agora o ovário policístico também. Pois é, tudo começa ali, né? No que você come. Exatamente. A mudança de hábito é difícil, né? Mas se a gente for pensar, né, no que a gente falou lá atrás, os benefícios, né? Vale muito a pena a gente prevenir, sim, né? Então tudo começa em procurar manter o peso saudável. Não é aquela questão do peso ideal. Qual é o meu peso ideal? Não é o peso ideal, é um peso saudável. Aquilo que eu te falei, na faixa do peso saudável, tá ótimo, né? Se a pessoa quer perder mais por uma questão de estética, tudo bem. Mas assim, importante a gente ter esses hábitos saudáveis. Se a gente tiver isso, olha quanta doença a gente vai conseguir prevenir. É verdade. E até eu escutei uma frase uma vez que fala, né, que cuide bem do seu corpo, porque afinal é ele que te leva para todos os lugares, né? Então, vamos nos cuidar, né, doutor? É verdade, né? A gente tá num corpo que dói, que a gente a gente precisa dele, né, nessa nossa vida, que a gente é que nem carro, o nosso corpo. Eu brinco com os pacientes que a gente é meio que nem a manutenção do nosso carro. A gente não leva o carro para fazer manutenção preventiva, revisão de 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros. É a mesma coisa o nosso corpo. Mas não está fazendo nenhum barulho o meu carro, está andando bem, né? Tá só um pouquinho fora isso aqui. Mas aí a gente espera quebrar uma peça mais cara e vem o prejuízo. A mesma coisa no nosso corpo. A gente espera acontecer uma doença mais grave para daí a gente se cuidar. Poxa vida, né? Se a gente fizesse a nossa parte desde criança, né? Os pais ensinassem os filhos a comerem direito, a coisa começasse já desde os ambulatórios de pediatria, né? A gente ia estar prevenindo tanta doença, né? A gente ia estar diminuindo tanto o impacto de doenças. Inclusive, a gente tem que pensar que essas doenças geram um custo, né? Principalmente num país pobre que nem o Brasil, né? O Sistema Único de Saúde não aguenta mais, por exemplo, a quantidade de pacientes internados por doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Não tem mais leito para todo mundo. Mesmo os convênios não dão conta de atender. Então a gente tem que fazer a nossa parte, sim. A gente não pode delegar isso, por exemplo, só o poder público, só o convênio resolver isso. A gente tem que fazer a nossa parte também. É verdade. E principalmente porque o brasileiro está vivendo mais também, né, doutor? Sim. Essa é a expectativa, né? Na verdade, o que a gente tem observado em países como os Estados Unidos, por exemplo, é que tá começando a chegar num ponto em que a expectativa média da população já não está mais crescendo tanto, até tá em alguns estados americanos até caindo comparado a alguns anos atrás, por conta da obesidade. Então, como nos Estados Unidos a gente tem uma prevalência de sobrepeso que beira 50% a 60% da população com sobrepeso pelo menos, e desses mais ou menos quase 20% com obesidade, e aí gerando todas as complicações, que era uma situação que a gente não via algumas décadas atrás. Então a gente está começando a ver que a expectativa de vida, que deveria estar aumentando cada vez mais por conta dos avanços da medicina, não está aumentando tanto assim, justamente por conta de doenças preveníveis, por exemplo, que nem a obesidade. É lógico, a gente sabe que tem pessoas que têm mais dificuldade de perder peso, não é? Mas assim, se a gente for analisar bem, todo mundo comete um erro alimentar. Todo mundo tem algum comportamento de sedentarismo, algum comportamento errado que a gente poderia prevenir, né? Então, se a gente quer viver mais tempo, não tem jeito, né? Pode ver que nas faixas etárias mais, pessoas acima de 80 anos, é difícil você ver indivíduo obeso. A maioria dos que estão vivos com expectativa de vida mais avançada e com qualidade de vida e sendo independentes, né, na população geriátrica, são indivíduos com peso normal ou mais magrinho. É lógico, a pessoa vai envelhecendo, ela tende a ganhar um pouquinho de peso, mas ela atravessou a vida adulta dela inteira
com peso bom. Agora, o indivíduo obeso, se ele não morreu por alguma complicação, ele está vivendo uma vida muito ruim, né? Andando de bengala, né? Com limitação para movimento por conta de doença de degeneração articular, por aí vai. Uma idade avançada e com sacrifício. Então, não é isso que a gente quer. Doutor, agradeço muito a sua participação aqui, ter disponibilizado eu aqui vir na clínica, o doutor ter disponibilizado essa 1 hora. Muito obrigado mesmo, foi muito elucidativo e eu espero que o doutor possa vir outras vezes conosco. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de poder explicar melhor o que é a endocrinologia e as suas doenças. Então hoje eu falei com o Dr. Paulo Gustavo Ribeiro, endocrinologia. Fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um programa Ao Céu Pro Saúde. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde.